E aí, pessoal? Hoje trago para vocês a continuação do livro. Capítulo 6. Investindo para ganhar. A visão de Robert. Donald e eu compartilhamos as mesmas preocupações, e queremos que você fique rico. Portanto, quais são as soluções que apresentamos? Certo dia, durante uma rápida reunião em seu escritório, Donald disse simplesmente: "Eu invisto para ganhar." Você não faz o mesmo. Com essa afirmativa, a diferença ficou definida. Ele e eu investimos para ganhar, enquanto outros investem para não perder. Já falamos aqui sobre o seguinte conselho: economize, livre-se de suas dívidas, faça investimentos de longo prazo, de preferência em fundos de investimento, e diversifique. Naquela mesma tarde, Donald e eu conversamos sobre a razão de não nos concentrarmos em economizar dinheiro. Na verdade, ambos temos milhões de dólares em dívidas, mas dívidas saudáveis. Não diversificamos, e pelo menos não no contexto em que a maioria das pessoas usa a palavra diversificar. E embora certamente sejamos investidores de longo prazo, não investimos em fundos de investimento, pelo menos não como veículo principal de investimento. Por quê? Porque investimos para ganhar. Donald e eu começamos a comentar como nossos livros eram diferentes e mais populares do que aqueles de outros autores de livros sobre finanças. Novamente, o óbvio tornou-se ainda mais óbvio. A maioria dos autores de livros sobre finanças aconselha os leitores a viverem abaixo de suas posses, comentei. Um autor recomenda que você deixe de tomar aquele cappuccino diário, e em vez disso, aplique o dinheiro a ele correspondente em fundos de investimento, de forma que, no futuro, você fique rico. Você e eu não vivemos abaixo de nossas posses. Gostamos de ser ricos. Aumentamos nossas posses. Quando escrevemos ou lecionamos, incentivamos as pessoas a enriquecer e a usufruir os prazeres da vida. Donald parou um instante, sorriu e disse: "Não conheço ninguém que goste de viver abaixo de suas posses, pelo menos não entre meus amigos. As pessoas que conheço gostam de aproveitar a vida, e todos nós gostamos da vida. Jogamos para ganhar e, realmente, ganhamos. Você ganha e aproveita a vida. É por isso que você e eu vendemos mais livros e atraímos um público maior quando damos aulas. As pessoas gostam de vencedores. A maioria dos outros especialistas em finanças aconselha as pessoas a fazerem investimentos seguros, e lhes sugere que vivam abaixo de suas posses. Dizem que investir é arriscado, e que elas devem economizar e procurar não perder. Esses especialistas não estão concentrados em ganhar. Estão concentrados em não perder, comentei. Existe uma grande diferença, disse Donald. Tudo o que fiz foi assentir com a cabeça. Durante anos, desde que o livro Pai Rico, Pai Pobre foi lançado, muitas pessoas, inclusive jornalistas, têm dito que o assunto abordado pelo livro é muito arriscado. Contudo, em minha opinião, o que a maioria das pessoas faz é muito mais arriscado. Em um mundo em que a segurança do emprego é cada vez menor, parece tolice contar com um emprego. Com suas altas e baixas repentinas, o mercado de ações acaba tirando muito dinheiro de investidores desavisados, e parece tolice contar com o mercado de ações para garantir segurança financeira. E com nosso sistema escolar, que quase nada ensina sobre dinheiro, parece arriscado achar que apenas boa educação é suficiente. Isso me fez refletir sobre minha vida, sobre os momentos de decisão, quando resolvi que entraria no jogo do dinheiro para vencer, não para perder. Como você sabe, nós não fazemos o mesmo tipo de investimento que a maioria das pessoas faz, disse Donald.
Não é irônico que os investimentos que a maioria das pessoas pensa que são seguros sejam, na verdade, arriscados. Novamente eu apenas assenti com a cabeça. E existe mais uma coisa, disse Donald. Você e eu consideramos que ganhar dinheiro é um jogo. Nós nos divertimos. Gostamos do jogo. Às vezes perdemos, mas, na maioria das vezes, ganhamos. E nos divertimos. De fato, é uma diversão, comentei. Eu adoro esse jogo. Mas a maioria das pessoas não considera ganhar dinheiro um jogo, observou Donald. Para elas, é uma questão de vida ou morte, de sair vencedor ou perdedor. Sobrevivência, eu disse. Uma luta pela própria vida, e essa é a razão pela qual se sentem tão assustadas com a ideia de perder dinheiro. É por isso que consideram investir uma coisa arriscada. E acabam se envolvendo em investimentos arriscados, acrescentou Donald, dando um tapinha na mesa. É uma tragédia financeira. A perda de dinheiro, perguntei. Não, a diversão que perdem. Ganhar dinheiro é divertido, e a vida deve ser divertida. E milhões de pessoas estão vivendo com medo, em vez de se divertirem. Essa é a tragédia. É por isso que são tão cuidadosas, procuram fazer investimentos seguros. Agarram-se à segurança do emprego e vivem abaixo de suas posses, acrescentei. E, para completar, milhões de pessoas estão profundamente endividadas, contraíram dívidas ruins, pois querem se divertir, mas não aprenderam como investir para ganhar. Querem realmente viver uma vida boa, mas são punidas pelo excesso de dívidas ruins. E isso não é nem um pouco divertido, comentou Donald. Você e eu adoramos o jogo. Criamos jogos educacionais. Jogar é divertido. Quando você se diverte, aprende mais, quer ganhar, embora, às vezes, perca. Eu não conheço um jogo popular chamado Economize Dinheiro ou Viva Abaixo de Suas Posses. Você conhece? Talvez existam jogos desse tipo, mas não creio que sejam tão populares como nossos jogos. Nós jogamos com convicção. Jogamos para ganhar. E nos divertimos. É nisso que consiste a vida. A reunião estava encerrada. Havia muitas coisas sobre as quais precisávamos refletir. Quando tomei o elevador e apertei o botão do salão de entrada do Trump Tower, minha mente fervilhava. Por que a maioria dos investidores prefere investimentos seguros ou investe para não perder? E por que outros investem para ganhar? Quando a porta do elevador se abriu para o salão, uma pergunta me passou pela cabeça. Qual é a diferença entre um indivíduo que joga para ganhar e um jogador? E o que dizer dos riscos? Ao pisar na calçada da Quinta Avenida e fazer sinal para um táxi, percebi que as perguntas que passavam pela minha cabeça eram algumas das perguntas que precisavam ser respondidas neste livro. Descobri que a razão pela qual a maioria das pessoas investe para não perder é porque pensam que investir é arriscado, ou que é um jogo. Muitas, inclusive, acreditam que obter retornos mais altos significa assumir riscos mais altos. Nada poderia estar mais longe da verdade. A regra dos 90-10 do dinheiro. Acomodado no táxi, lembrei-me da regra dos 90-10 do dinheiro que meu pai rico me ensinara há muitos anos atrás, e sobre a qual falei em meus outros livros. Embora muitos tenham ouvido falar da regra dos 80-20, a regra dos 90-10 aplica-se mais especificamente ao dinheiro. De forma simples, no jogo do dinheiro, 10% dos jogadores ganham 90% do dinheiro. Por exemplo, no golfe, 10% de todos os jogadores profissionais ganham 90% do dinheiro,
E 90% dos jogadores profissionais dividem os 10% restantes. A regra dos 90-10 tem servido como diretriz confiável em minha vida, embora eu não conheça nenhum estudo científico destinado a comprová-la. Todos já ouvimos falar que 10% dos americanos detêm 90% da riqueza circulante. Quando analisamos as pessoas que investem em imóveis, podemos afirmar que, novamente, 10% detêm ou controlam as riquezas, sendo que a fatia maior vai para 1% desses 10%. Descobri que a razão pela qual a maioria das pessoas investe para não perder é que pensam que investir é arriscado ou que é um jogo. Muitas acreditam, inclusive, que obter retornos mais altos significa assumir riscos mais altos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Robert T. Kiyosaki. Essa regra dos 90-10 tem sido útil, no meu caso, na escolha de meus empreendimentos. Por exemplo, uma das razões pelas quais não me dediquei ao golfe como profissão é simplesmente porque não acredito que poderia estar entre os 10% melhores. Não só não tenho o talento necessário, como também não tenho vontade. Se alguma vez você já me ouviu cantar, sabe também por que não escolhi a carreira de cantor. Quando decidi escrever Pai Rico, Pai Pobre e criar meu jogo de tabuleiro Cacholov marca registrada, eu tinha quase certeza de que meu livro e meu jogo fariam sucesso. Eu também queria fazer sucesso, embora nunca tivesse sido um bom escritor ou criado um jogo de tabuleiro. Eu queria ser bem-sucedido, queria dar aulas e queria vencer. Creio que a razão pela qual Donald Trump e eu estabelecemos uma parceria é simplesmente porque meu livro Pai Rico, Pai Pobre e meu jogo de tabuleiro Cacholov fazem sucesso no mundo todo. Não estamos escrevendo este livro juntos porque tenho êxito internacional no setor de imóveis da mesma forma que Donald, embora eu tenha milhões de dólares em propriedades e negócios no mundo todo. No tocante a negócios e investimentos em imóveis, sou um vencedor, sou um profissional, mas não estou entre os primeiros 10%, como é o caso de Donald. Como escritor, estou entre os primeiros 10%, na verdade, Pai Rico, Pai Pobre foi classificado como o terceiro best-seller a permanecer por mais tempo na lista do The New York Times. Nada mal para um garoto que no colegial foi reprovado 2 vezes em inglês. Donald Trump joga para vencer. Certa vez, Donald visitou Phoenix, Arizona, onde moro, e provocou um tremendo alvoroço. Ele e sua equipe queriam aumentar o valor dos imóveis localizados da Camelback Road, entre a Rua 24 e a 32. É nessa região que fica localizada a nata da nata dos imóveis da cidade. Os imóveis entre a Rua 24 e a 32 são semelhantes aos da Boardwalk e Park Place no jogo Banco Imobiliário, os mais valiosos do jogo. Donald queria construir o prédio mais alto da Camelback Road, mas havia grandes restrições quanto a isso. O debate estendeu-se durante anos. A pergunta que circulava pela cidade era: Donald Trump deveria ter permissão para construir o prédio mais alto na melhor localização da cidade. Minha esposa e eu queríamos que Donald vencesse. Por quê? Porque nós também temos propriedades residenciais e comerciais nas imediações das ruas 24 e 32. Se Donald Trump vencesse, nós venceríamos. No quarto trimestre de 2005, os moradores da área votaram contra a construção do prédio. Depois que a votação foi encerrada, eles se mostraram dispostos a permitir que Donald construísse um prédio bem alto, mas não da altura que ele desejava. Diante disso, Trump simplesmente desistiu da ideia. Durante uma de nossas reuniões em Nova York a respeito do livro, perguntei a Donald sobre a votação em Phoenix. Ele parecia desanimado. Tudo o que disse foi:
Se não posso construir o melhor e mais alto prédio, não quero construir prédio algum. E ele então me mostrou a maquete de um prédio espetacular que estava construindo em Dubai. Apontando com orgulho para aquele prédio futurista, ele disse: por que eu deveria me aborrecer com Fênix quando estou ocupado trabalhando neste projeto? Conforme o táxi descia a Quinta Avenida em direção a meu hotel, as ideias sobre este livro foram ficando mais claras. O livro falaria sobre viver e aproveitar a vida. Falaria sobre participar do jogo da vida para vencer, não de apenas viver tentando evitar perdas. Em vez de falar sobre viver abaixo de suas posses, sem o prazer de tomar um cappuccino, este livro falaria sobre viver e realizar os sonhos mais delirantes. À medida que o táxi se aproximava de meu hotel, lembrei-me de uma pergunta que um repórter me fizera no início do ano. Você já estabeleceu suas metas para este ano? E eu respondi: não, ainda não. Por quê? Ele perguntou. Em seus livros você fala sobre a importância de se estabelecerem metas. E eu respondi: sim, isso é importante. Meu problema é que, nesta altura da vida, não sei o que mais desejar. Tenho dinheiro suficiente. Tenho um grande casamento, adoro meu trabalho, tenho saúde e sou muito mais bem-sucedido do que jamais pensei ser. Hoje, vivo muito além de meus sonhos mais delirantes. Escrevo best-sellers, já estive no programa da Oprah, estou escrevendo um livro em parceria com Donald Trump e gosto muito das pessoas com as quais trabalho. Não sei o que mais eu poderia querer. Então, o que vai fazer a respeito? Perguntou o repórter. Creio que preciso ter sonhos ainda mais delirantes, respondi. O táxi estacionou em frente a meu hotel. Enquanto pagava a corrida, tive certeza de que este livro seria sobre viver a vida além dos sonhos mais delirantes. Mas só se você tiver a coragem de viver esse tipo de vida. A visão de Donald. Vencedores. Estou a par dessa proporção dos 90-10 há muito tempo, mas Robert lembrou bem. Se não tomarmos cuidado, muito em breve esse número poderá alcançar a proporção dos 95-05, ou mesmo 99-01, com 1% das pessoas detendo 99% dos bens de toda a nação. Mas os vencedores não deixarão que isso aconteça, e espero que você esteja incluído nesse grupo. É importante sonhar. Aquilo que uma pessoa sonha alcançar deve estar além daquilo que ela pode alcançar. Essas são palavras de Robert Browning. É isso que nos mantém vivos. Gosto da seguinte reflexão: se sua realidade começa com seus sonhos se tornarão sua realidade. E qual é a razão disso? É porque pensar de outra forma nos reduz ao nível da mera sobrevivência, o que, acredito, não é o objetivo supremo da maioria dos seres humanos. Você já ouviu um jovem dizer que espera se tornar um vagabundo um dia? Em geral, os jovens dizem: quero ser presidente de meu país. Gostaria de ser astronauta. Gostaria de ser bombeiro. Quero ser médico. Essas são profissões que exigem muito, às vezes até heroísmo, e os jovens têm sonhos e aspirações que se coadunam com elas. Os vencedores permanecem com o espírito jovem, sonham alto e têm entusiasmo e planos para alcançar seus sonhos. Talvez tenham sonhos impossíveis, mas é melhor ter sonhos impossíveis do que não ter sonho algum. Eles se concentram naquilo que devem fazer para que seus sonhos se realizem. A teimosia faz parte do caráter de um vencedor. Alguns indivíduos fracassaram porque desistiram muito cedo. Se você estiver lendo este livro, provavelmente não faz parte desse grupo. Meu pai costumava contar uma história sobre um rapaz que adorava refrigerantes e, por isso,
Entrou no mercado de refrigerantes com um produto denominado 3-Up e fracassou. Fez nova tentativa com um refrigerante chamado 4-Up. Fracassou novamente. Então decidiu chamar seu produto de 5-Up e se esforçou da mesma maneira, mas, como era de se esperar, mais uma vez fracassou. O rapaz chegou à conclusão de que ainda gostava muito de refrigerantes e tentou novamente com um produto chamado 6-Up. Fracassou e desistiu de vez. Alguns anos mais tarde, alguém lançou um refrigerante denominado 7-Up, que se tornou um estrondoso sucesso. Quando eu era jovem, não entendia por que meu pai continuava a nos contar essa história. Eu a ouvi inúmeras vezes. Mais tarde, compreendi que ele estava nos dizendo que nunca deveríamos desistir. Nunca me esqueci dessa história, e nunca desisti de vencer. Portanto, a história de meu pai valeu. Se for preciso, conte essa história a si mesmo, e a parte vencedora de seu eu prevalecerá. Outro componente da vitória é a adoção de uma atitude de vencedor. Digo às pessoas que devem se sentir vencedoras. O pensamento positivo tem grande poder, e funciona. Vencer exige esse tipo de poder, seja você uma pessoa retraída ou gregária. Poder é força, e pensar positivamente pode ajudá-lo a enfrentar situações difíceis. Certa ocasião, quando eu estava endividado, tornei-me teimoso e me recusei a me deixar abater. Recusei-me a ser negativista. Concentrei-me na solução de meus problemas, convenci-me de que tudo daria certo e novamente obtive êxito nos negócios. Foi exatamente isso que aconteceu. Meu fracasso era comentado pelas grandes publicações e, mesmo assim, eu me recusava a me dar por vencido. Minha realidade tinha a ver com meus sonhos, não com números. E eu venci. Você é suficientemente teimoso para se tornar um vencedor. Então é capaz de investir para ganhar. A vitória não é um território estrangeiro, e você não precisa de passaporte ou visto para fazer parte das fileiras de investidores vitoriosos. Já ouvi muitas pessoas dizerem: tenho um forte traço de teimosia. Mas agem como se não tivessem o que é preciso para investir ou até mesmo como se não tivessem o direito de aprender a investir. Conforme observado por Robert, essas pessoas perderão muitas oportunidades de se divertir e, ao mesmo tempo, de ter um futuro financeiro melhor e, desnecessariamente, atrairão a má sorte. Ser teimoso é uma característica positiva dos vencedores. Donald J. Trump. A ignorância pode custar mais caro que a educação, e isso, sem dúvida, inclui a educação financeira. Não deixe que o medo do desconhecido interfira em suas aspirações e em seu bem-estar financeiro. Sempre existirão pessoas que querem que você se sinta incapaz, para que possam se aproveitar de você. Apenas a título de exemplo, já vi isso acontecer com atletas muito bem-sucedidos. Não deixe que isso aconteça com você. Aprenda a lidar com o dinheiro e faça-o trabalhar a seu favor. Esse é o segredo de se dar bem investindo.